Professor Jalbert falando aqui com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai continuar com mais um exemplo de circuito digital empregando a tecnologia CMOS. E hoje a gente vai ver justamente porta NOR, certo? É justamente o ou negado, né? Porta ou negada, tá? O circuito que implementa essa função, justamente esse circuitinho aqui. E perceba, né, que eu tenho tecnologia CMOS novamente, né? Eu tenho dois transistores NMOS aqui e dois transistores PMOS complementando esses dois transistores NMOS. Tá legal? Aí a gente vai mostrar que esse circuito aqui, ele obedece a essa tabela da verdade aqui. Que eu tenho uma porta NOR de duas entradas, ou seja, as entradas A e B, tal como a gente mostra aqui. E para cada entrada, A e B, ou seja, 0, 0, 0 e VDD, VDD e 0, VDD e VDD, onde 0 indica nível lógico baixo e VDD nível lógico alto, eu vou ter essa saída aqui. Como é que eu sei que é essa saída? Ora, se fosse a porta OU, seria o seguinte. A porta OU me diz o seguinte, que se pelo menos uma das entradas tiver nível lógico alto, a saída vai ter nível lógico alto. Então, a saída para a porta OU seria justamente 0, VDD, VDD e VDD. Como eu quero negar a porta OU, que é a porta NOR, então é a negação da porta OU, então eu vou inverter isso. Onde teria 0, eu coloco VDD, e onde teria VDD, eu coloco 0, tal como a gente está mostrando aqui. A saída que eu espero para esse circuito aqui para V0 é justamente essa aqui, tá? De acordo com essas entradas, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar aquele artifício que a gente mostrou há 2 aulas atrás, na aula que eu estava explicando o MOSFET como chave, tá? Que é justamente substituir o transistor que eu tenho pelos 3 terminaizinhos indicando aqui uma chave, tá? E aí, dependendo da entrada que eu coloco, ou seja, a entrada que eu coloco nos gates desses MOSFETs, eu vou ter justamente a representação de uma chave aberta ou fechada, dependendo se o seu transistor é NMOS ou PMOS. Aí aqui, ó, se você parar para observar, eu tenho o primeiro caso, eu tenho o segundo caso, ou seja, o primeiro caso é com as duas entradas nível lógico baixo. Aí eu tenho o caso em que uma entrada é nível lógico baixo e outra é nível lógico alto. E eu tenho o caso que as duas entradas possuem nível lógico alto. Por isso que eu só coloquei 3 casos, porque esse caso aqui é idêntico a esse caso aqui, porque é o caso em que uma das entradas vai estar com nível lógico alto. Tá legal? Se as minhas entradas possuírem nível lógico baixo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, como essa parte de cima aqui é formada por transistores PMOS, como a gente mostra aqui, quando a minha entrada do PMOS for nível lógico baixo, a minha chave ela vai fechar. Tá legal? Tal como a gente mostrou na nossa primeira aula sobre MOSFET como chave. E quando eu coloco nível lógico baixo nos NMOS, que é o que eu tenho aqui embaixo, ó, então perceba que o circuito está bem parecido, só que em um formato diferente para os transistores igual a esse aqui, o meu NMOS vai se comportar como uma chave aberta. Tá? E aí a minha saída V0, que está nesse ponto aqui, ó, a minha saída V0 que está nesse ponto, ela não vai se conectar ou não vai conseguir se conectar com 0 volt, mas ela vai conseguir se conectar porque essas chaves estão fechadas ao seu VDD. Tá legal? Então V0 aqui, ó, é VDD. É o que você observa aqui. Aí a gente vai para esses 2 casos agora. Ou seja, quando uma entrada é nível lógico baixo e a outra é nível lógico alto. Tá? Então, como a gente fez nível lógico baixo para o PMOS, fechada. Nível lógico alto para o PMOS, chave aberta. Nível lógico alto para o NMOS, chave fechada. E nível lógico baixo para o NMOS, chave aberta. Aí o que é que acontece? V0 não vai conseguir chegar até VDD. Por quê? Porque essa chavezinha aqui está aberta e ele não permite que eu passe, ou seja, eu não tenho corrente circulando por aqui. Mas aí V0, ó, se eu pegar esse caminho aqui, ó, eu não chego a 0 volt. Mas se eu pegar esse caminho da esquerda, eu chego a 0 volt. Tá? E aí, V0 vai possuir nível lógico baixo, é o que nós temos aqui. Ó. E aí a gente tem esse caso aqui para as duas entradas possuindo nível lógico alto. É o que a gente mostra nesse exemplo aqui. Tá? Então, nível lógico alto na entrada do seu PMOS, o seu PMOS vai se comportar como chave aberta. Assim, e nível lógico alto no NMOS, que é chave fechada, tal como a gente coloca aqui. E aí, se você parar para observar, chaves abertas aqui no PMOS não faz com que o meu V0 chegue a VDD, mas o meu V0, em qualquer um desses caminhos aqui, ó, ele chega a 0 volt. Então, o seu V0 vai possuir nível lógico baixo, que é o que você observa aqui. Tá? Então, esse circuitinho aqui,
ele realmente implementa essa tabela da verdade, que é justamente a sua porta NOR de 2 entradas. Ou seja, eu tenho 2 entradas, as entradas A e B. Quando entra na porta NOR, sai A mais B barrado. Tá legal? Que é a porta OU barrada. Então esse foi mais um circuito lógico, o circuito digital, que a gente mostra aqui no nosso curso Empregando a Tecnologia CMOS, mostrando para você como é que você faz a verificação desse circuito, para verificar que ele é uma porta NOT, porta NO. Próximamente vai ver mais um circuito digital, mais uma porta lógica para você utilizar mais uma vez os conceitos que a gente vem mostrando aqui. Tá legal? Então, espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos, curte, comenta, compartilha esse conteúdo porque vai ajudar muito a gente aqui no canal. E também se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Então, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, tchau!